Irmãos queridos, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui com os irmãos em mais um domingo, adorando o nome do Senhor e aprendendo mais sobre Ele. Tem sido uma grande alegria do meu coração poder compartilhar esta série de estudo com os irmãos, que sem sombra de dúvidas tem nos alimentado e nos ensinado mais sobre o nosso Deus. E hoje nós daremos continuidade a essa série de estudos sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Mas antes de nós darmos início, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus para que Ele nos abençoe e nos ensine através do Santo Espírito. Oremos. Soberano Senhor e eterno Pai, glorificamos a Ti por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, o dia do Senhor. Pai, nós te suplicamos que o Senhor venha nos ensinar por meio do Teu Santo Espírito sobre mais um dos Teus nomes, Senhor, das Suas características contidas no Antigo Testamento. E o que nós estamos aprendendo aqui e o que iremos aprender hoje, e venha preencher, Senhor, o nosso ser, o nosso coração, para que possamos compreender a cada dia mais quem o Senhor é. Devemos nos aprofundar nos ensinamentos do Senhor, para compreendermos quem o Senhor é e assim adorá-lo da melhor maneira possível. Fala, Senhor, o nosso coração, nos ensina por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e seguindo neste nosso propósito, hoje nós iremos aprender mais um nome de Deus do Antigo Testamento. Que nome é esse? Este aqui. Veja como está escrito na língua hebraica e como nós podemos ler este nome, como este nome é transliterado. Dessa forma, Melech, que é equivalente a essa palavra aqui, o hebraico se escreve da direita para a esquerda, diferente do português. Melech ha-kavod. E qual o significado deste nome? Como nós o encontramos nas nossas Bíblias, né? Como ele está traduzido para a língua portuguesa? Desta maneira aqui. O Rei da Glória. A palavra do nosso Deus nos revela que Ele é o Rei da Glória. E certamente esta expressão, esta característica, este nome de Deus no Antigo Testamento é algo muito comum à nossa mente. Muitas vezes orando nós falamos que o Senhor é o Rei da Glória. Muitas vezes pregando nós falamos que o Senhor é o Rei da Glória. Em diversos outros momentos. Mas será que nós sabemos realmente o que é que significa o Senhor ser o Rei da Glória? Nós falamos, nós já ouvimos. É algo do nosso cotidiano cristão. Mas qual o verdadeiro significado disso? E é isso, meus irmãos, que nós iremos aprender nesta manhã. O Senhor é o Rei da Glória. E como de costume, peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias, mantenham as suas Bíblias abertas, passeie aí pelos textos que nós veremos. Se possível, pegue papel e caneta, faça anotações também na sua Bíblia, grife, grave, porque isso servirá para leituras, estudos futuros. Quando você passar pelos mesmos textos, vai ter ali as anotações do que você aprendeu. E isso é muito importante. Então, abra sua Bíblia em Salmo 24, de 7 a 10. Salmo muito conhecido. E é aqui que nós veremos, meus irmãos, talvez uma das menções mais conhecidas ao Senhor como o Rei da Glória. Vamos ler esta passagem do Salmo 24, de 7 a 10. Diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que maravilha, irmãos! Só nesta passagem nós vemos aqui 5 menções ao Senhor como sendo o Rei da Glória. Que maravilha sabermos isso! E é justamente esta expressão que irá nos ensinar mais sobre o nosso Deus nesta manhã. E nós vamos aprendê-la, se possível, né, com o auxílio do Senhor da melhor forma possível. Então vamos lá. Vamos ver a primeira palavra deste nome composto, né? Meler. A palavra Meler significa rei. Alguns falam Melech, mas a melhor expressão é Meler. Significa rei. Bom, certamente você sabe o que é um rei. É algo cotidiano para nós, né? Seja na escola, estudando história, seja na série, seja nos filmes. Nós temos aí a plena convicção do que é um rei, né? O que um rei expressa, mas nós iremos ver mais detalhadamente o significado desta palavra rei. O que essa palavra significa? Bom, diferente das outras línguas, o hebraico ele apresenta significados similares, mas nós precisamos entender bem, né, a coisa bem encaixada do que significa ser um rei, né, o que essa expressão, o que esse nome, né, o que essa palavra nos revela. Então vamos lá. Primeira coisa é que essa palavra rei traz a ideia de um título de nobreza mais alto. Um título de nobreza mais alto. O que mais que essa palavra nos ensina? Fala de um governante soberano de um reino. Alguém que está acima, alguém que domina todas aquelas dependências, todas as suas dependências, onde o seu povo está. Então, ele é o soberano, ele é o maior, ele é o primeiro de todo aquele povo, de toda aquela sociedade que lhe pertence. Vamos usar termos mais comuns. Então, essa palavra, em seu significado, apresenta esta ideia. O que mais? Fala de um indivíduo que exerce o poder absoluto. Ele é que tem o poder maior. Ele é que tem o poder soberano, né, sobre tudo que lhe pertence, sobre todas as pessoas que lhe pertencem, sobre todas as coisas que está debaixo ali da sua jurisdição. Fala também sobre aquele que tende a expressar características especiais. É interessante isso que, como eu falei há pouco, nos filmes hoje nós temos um pouco mais essa noção, mas os reis eles não eram apenas, pelo menos boa parte deles, pessoas que ficavam no trono dando ordens, simplesmente. Não, muitos deles eram pessoas altamente dotadas e capazes, acima do comum, acima do normal. Pessoas que tinham determinadas habilidades que outros não tinham. Muitas vezes poderiam ser guerreiros extraordinários que iam sim à frente de batalha, outras vezes serem doutos em diversas ciências ou conhecimentos, além de ter a capacidade, assim dizendo, de governar muitas pessoas. Então, um rei não é simplesmente aquele que ordena, que comanda, mas aquele que tende a expressar ou demonstrar características especiais. E eu tenho certeza que essa palavra hebraica, Meler, com o seu significado universal rei, vai abranger tudo isso aqui que nós acabamos de falar. Um título de nobreza,
governante soberano de um reino, indivíduo que exerce o poder absoluto e aquele que tende a expressar características especiais acima do comum. Agora nós vamos ver a segunda palavra deste nome composto que nós estamos estudando aqui, do nosso Deus, né? Vimos a palavra rei e agora nós vamos ver a palavra glória. Esta é uma palavra que merece sim uma atenção muito especial, porque é uma palavra encontrada, é uma menção encontrada ao nosso Deus em todas as escrituras. Então é uma palavra que precisa, principalmente no texto hebraico, ser estudado de maneira mais aprofundada, para que quando nós venhamos a falar que o Senhor é o Rei da glória, né, a glória, nós tenhamos em mente muito bem o que nós estamos falando. Essa glória aqui é a palavra, essa palavra kavod, né, para glória, é a palavra mais comum utilizada para se referir a isso. Nós vimos um estudo nesta série, Deus como a glória de Israel, mas a tradução em português ela levava para esse lado. Eu mostrei para os irmãos que esta palavra trazia uma ideia de suficiência, né? Daquele que era tudo em Israel. Então, esta palavra aqui era a palavra original, vamos dizer assim, mais comumente usada para se referir à glória de Deus, tá? Então, nós vamos estudá-la, nós vamos ver o seu significado. O que essa palavra nos ensina? Primeira coisa é que ela apresenta uma ideia de ser pesado, de alguém que tem peso. Algumas vezes nas escrituras esta palavra era utilizada para se referir ao peso de alguém, seja de importância ou outra coisa quanto a títulos também, mas essa ideia apresenta alguém que é pesado porque é grande, tem a altura, né? Tem porte. Essa ideia apresenta o significado dessa palavra também. Ser pesado, alguém que tem peso, um peso de importância também, alguém que é grande. Tá certo? E o que mais? Apresenta a ideia de estar em um estado de grande honra, ou seja, alguém que está em um lugar de honra, lugar de receber ali os melhores louvores possíveis por meio de quem é, por meio do que faz, tá? Alguém que tem peso, alguém que é grande, certo? O que mais? Traz a ideia de ter grande reputação, né? Quando diz que alguém tem glória, essa palavra geralmente é utilizada para se referir a alguém que tem grande reputação. Nós sabemos que essa palavra reputação se refere pode se referir a reputação ruim, né, ou a reputação boa. Mas o que nós temos aqui em mente? Uma reputação boa, né? Alguém que é olhado e admirado, alguém que é olhado e louvado e honrado pelos seus feitos, por quem ter uma boa reputação e não uma má reputação. É mais ou menos nessa ideia. O que mais? Esse termo foi usado para se referir, algumas vezes, à recompensa por uma vida justa. Por exemplo, quando Davi estava ali morrendo. Este texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 28, vai falar que Davi ele recebeu ali glórias, né? Ele recebeu honra, morreu com glórias, com honra por tudo que tinha feito, né? Como o rei de Israel. Sabemos que Davi foi sim um pecador, como qualquer outro homem, mas foi talvez o maior rei de Israel.
um homem que foi usado por Deus para ser o comandante do povo do Senhor, para governar o povo do Senhor, homem segundo o coração de Deus, e teve as suas maravilhosas contribuições. Então, ele recebeu essa glória, no sentido de honra, de peso, né, de louvor pela sua reputação, pela vida justa que levou na dependência de Deus. Então, essa palavra já foi utilizada também para se referir a isso. O que mais? Uma coisa interessante, nós observamos aí, já pegando esse gancho, né, da vida de Davi, é que essa expressão, quando alguém era tomado, né, referido através dessa expressão, ela deveria vir acompanhado, esse termo deveria vir acompanhado de um caráter justo, bondoso e humilde. Esses textos aqui em Provérbios 21 vai dizer isso, e também em Provérbios 22:4. Então, nós estamos vendo isso aqui muito claro, tá? Glória traz uma ideia de alguém que é pesado, que tem peso, que é grande, que está em um estado de grande honra, que tem uma boa reputação, que recebe uma recompensa por uma vida justa, e que tem essa pessoa que é tomada por glória, ela tem um caráter justo, bondoso e humilde. É interessante nós observarmos isso, tá? Então essas ideias sobre a palavra glória estão bem claras aqui. O que mais nós podemos aprender sobre esta palavra, né, essa expressão? Que dar honras e glórias a alguém é dizer que essa pessoa é merecedor de respeito, atenção e obediência. Isso aqui deve ficar muito claro, irmãos, na nossa mente. Alguém que recebe a glória, né, nos termos bíblicos aqui, principalmente o nosso Deus, né, essa pessoa ela deve receber o que ela merece por carregar essa característica consigo: respeito, atenção e obediência, tá? Então, a palavra kavod, glória, engloba tudo isso. Aí você fala, irmão, mas quando eu estou orando e falo que o Senhor é o Rei da Glória, esse tanto de coisa aí não passa na minha mente. Como é que eu vou gravar tudo isso na minha mente? Mas se nós pelo menos tiver a ideia, a concepção do que essa palavra significa, irmãos, já é um bom começo. Nós não podemos simplesmente jogar as palavras porque nós a conhecemos. Nós devemos expressá-la com significados. E essa palavra carrega tudo isso aqui. Nós devemos nos referir, por exemplo, ao nosso Senhor, o Rei da Glória, a Ele como aquele que tem glória, mas sabendo também o que nós estamos falando. Nós não podemos simplesmente orar ou falar qualquer outra coisa sem saber. A gente tem que buscar saber quais são os significados. Então a palavra glória vai englobar tudo isso aqui. E para nós compreendermos melhor o que essa expressão, essa palavra Rei da Glória significa, nós precisamos também, queridos, entender um pouco mais sobre o Salmo 24. Eu confesso para os irmãos que dia após dia eu tenho me apaixonado em aprender mais a língua hebraica, também por causa dos Salmos. Irmãos, os Salmos eles são maravilhas de Deus, contém coisas riquíssimas aqui, ensinamentos riquíssimos para a vida, mas principalmente acerca do nosso Deus. E quando a gente busca entender mais a estrutura dos salmos, os significados dos salmos, nós passamos a ser mais alimentados ainda acerca de quem é o nosso Deus e a sua vontade para conosco. Então abra aí sua Bíblia no Salmo 24, permaneça aí aberto para nós retornarmos aos textos. E o que nós podemos aprender sobre o Salmo 24? Bom, este salmo é um dos 5 salmos reais do primeiro livro dos Salmos.
Sabemos que os Salmos são divididos em 5 livros. E este aí é o primeiro. Este aqui é o primeiro livro dos Salmos, onde esses 5 salmos reais se encontram, né? Que vão ali do verso do Salmo 20 ao Salmo 24, tá? Mas de 20 a 24 não são 4, não. Nós contamos o 20 também, 21, 22, 23 e 24, tá bom? Então, esses são os 5 primeiros salmos reais aí deste primeiro livro dos Salmos. E como nós podemos entender a estrutura destes salmos? Os salmos de 20 a 21 apresentam aqui a ideia do reinado messiânico. Nós devemos ter em mente, irmãos, que os escritos bíblicos eles cumprem 2 papéis principais na história. Primeiro que os escritos bíblicos, as profecias, os salmos, eles têm um cumprimento parcial e o cumprimento pleno. O cumprimento parcial é aquele que se relaciona com o contexto mais próximo a essa passagem. Quem escreveu foi Davi, em determinadas situações que ele viveu. Mas todas as escrituras vão levar para frente e podem ser tomadas também, principalmente os salmos, como salmos que foram salmos proféticos, ainda que muitas vezes os profetas ou os escritores não tivessem a clara noção do que iria acontecer, mas eram inspirados pelo Divino Espírito Santo, né? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderoso, e pela obra do Espírito Santo, né? Então nós devemos ter isso bem claro. Eles eram inspirados e traz o cumprimento pleno, mas também o cumprimento parcial, desculpa, mas também o cumprimento pleno da passagem, que é aquele cumprimento que já vai para o contexto remoto, para onde essas profecias de maneira geral elas se cumprem, né, totalmente, em sua totalidade. E estes salmos 20 a 21 foram salmos escritos por Davi, mas de maneira geral eles apresentam a ideia do que seria o reinado do Messias, tá? Verso 6 do capítulo 20 diz: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O Messias significa o ungido do Senhor, aquele que é ungido do Senhor, o Cristo, tá? Então nós temos aqui bem claro isso. Sei que o Senhor salva o seu ungido. Verso 9 do capítulo 20 diz: O Senhor dá vitória ao rei. Olha que interessante. No capítulo 21, verso 1 diz: Na tua força, Senhor, o rei se alegra. É o Messias, o rei que viria da raiz de Davi, que seria aquele que libertaria o povo de Israel, no sentido espiritual. Verso 7 do capítulo 21 diz: O rei confia no Senhor. Olha que interessante. Então, esses 2 salmos apresentam a ideia do que seria o reinado do Messias. O Salmo 22 funciona como um intermédio que une o reinado do Messias ao reinado do Senhor, né? Funciona como um intermediário. 20 e 21, a ideia do reinado do Messias. Mas o 22 ele funciona como uma espécie de ponte. Nós vamos ver aqui o sofrimento do Messias, desde o verso 1 até o verso 18, e logo depois nós vamos ver ali a vitória do Messias. Tá? Então, esse salmo ele serve de ponte para ligar 21 e 20 e 21 ao salmo 23 e 24, que celebram o reinado do Senhor. Tá? Nós devemos ter isso bem claro em mente, irmãos. Às vezes você pergunta, o Messias também não é o Senhor? Bom, nós devemos entender que a essência de Deus ela é uma, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade e uma. E por mais que todos eles tenham assim o seu papel, as suas funções na história, Pai, Filho e Espírito, em determinados tempos, nós devemos crer que a essência é uma, e a essência é uma. E o mesmo Messias é também o Senhor.
tá? O Senhor Todo-Poderoso. Então nós temos aqui, através das palavras, um entendimento do que isso significa. O Messias seria o libertador, o ungido, né? E o Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é uma menção ao Deus da aliança. Essa palavra Senhor em letras maiúsculas, já falei. Tá? Então temos aqui o cumprimento, a obra messiânica, e depois desse cumprimento, né, aquilo que acontece para a glória do nome do Senhor como Deus da aliança. É aquele que reina. O que isso nos apresenta? Que o Messias ele viria reinar, fazer a sua obra, ele passaria por sofrimentos e a partir do seu sofrimento e vitória, o reino celestial seria celebrado, como nós estamos vendo nos versos 20, nos Salmos 23 e 24. Aí você se pergunta assim, nossa, mas esse salmo do pastor fala sobre o reinado do Senhor. Bom, irmãos, eu não sei se eu deveria falar isso para vocês, mas vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, que esse salmo ele é muito mais rico do que como está na língua portuguesa, como nós estamos acostumados a aprendê-lo. Aqui eu espero um dia que eu possa compartilhar com os irmãos esse estudo do Salmo 23, mas quando a gente olha na Bíblia hebraica, traz significados um pouco mais adiante do que nós conhecemos. Como por exemplo, né? Essa palavra refrigera-me a alma. Essa palavra no hebraico não é refrigera-me, é ressuscita. Ressuscita-me a alma. Espera aí, que ovelha é essa que está falando que o Senhor é seu pastor, que faz repousar em pastos verdejantes, que leva para junto das águas de descanso e que ressuscita a alma? Ressuscitar a alma de uma ovelha? O que isso significa? Mas aí nós vamos adiante e vemos, por exemplo, essa ovelha, né, dizendo que o Senhor o ajudará a passar pelo vale da sombra da morte, que ele não temeria mal nenhum, porque o bordão e o cajado do Senhor estavam consolando. Essa ovelha também vai dizer que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários, unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. Veja, geralmente quando se ouve isso aqui, as pessoas vão logo para a ideia triunfal do homem, né? O Senhor bota os meus inimigos para assistir a minha vitória. Mas não é bem assim. Se esse é um salmo messiânico, ele tem alguns significados muito mais amplos e a língua portuguesa não vai trazer isso, meus irmãos. Por exemplo, toda vez que essa ideia de ungir a cabeça com óleo acontecia no Antigo Testamento, era para ungir alguém para cumprir um propósito específico. Nós estamos falando de alguém que tem autoridade. Essa ovelha perfeita aqui tem autoridade. E nós temos também uma ideia muito clara que é o seguinte: toda vez que aparece no Antigo Testamento cálice transbordando e espumando, né, é da ira de Deus, não é de triunfo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento você não vai ver o cálice transbordando, se referindo a esbanjar, tá? Vai ser sobre a ira de Deus, um cálice que está enchendo, está derramando. Sendo assim, como é que nós podemos entender essa ideia aqui? Veja, essa ovelha está sendo ungida para uma obra, ela está com um cálice nas mãos, um cálice cheio da ira de Deus transbordando na presença de adversários.
O apóstolo Paulo vai dizer que éramos todos adversários e inimigos de Deus. O Senhor foi ungido, o Messias foi ungido para preparar uma boa obra. E o Messias bebeu o cálice da ira de Deus. Lembra-se aí do Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Aí nós continuamos no texto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí você vê a palavra habitarei. Aqui não é habitar. É retornarei para a casa do Senhor para todo sempre. Espera aí. Essa ovelha vai dizer que vai retornar para a casa do Senhor depois de passar por tudo isso, beber o cálice da ira de Deus na presença dos seus adversários. Mas aí, meus irmãos, é que entra todo o significado que nós estamos vendo aqui. O Messias, ele era o rei ungido, passou por sofrimento, mas teve a vitória no Senhor Todo-Poderoso, vitória que levaria as nações, verso 27 do Salmo 22, a se converterem ao Senhor da aliança, a se prostrarem diante do Senhor que governa as nações. Verso 30, que fala que por causa dessa vitória, a posteridade viria a servir ao Senhor, né? E que seriam chamados em justiça, conforme nós vemos em Isaías 42, de 1 a 9. Aí entra o Salmo de número 23. A ideia é que esse sofrimento foi passado, mas ele foi vencido, porque a bondade e a misericórdia seguiriam este Messias, não é? Esse Rei eterno, todos os dias da vida dele. Ele retornaria à casa celestial. Sabemos que o Messias retornou para lá, mas um dia ele retornará novamente. E é nesse contexto aí que entra também o Salmo de número 24. Falei demais do Salmo 23, não foi? Mas vamos lá, que eu fico empolgado com essas coisas. E aí que entra o Salmo de número 24, tá certo? Que fala sobre o reinado, né? A vinda do Rei da Glória, o reinado maravilhoso, né, do Senhor, pela obra feita, né, pelo Messias. E nós vamos ver que os versículos finais desse salmo anunciam o Rei da Glória que nós estamos falando. Tá? Nós temos aqui 5 menções, do verso 7 ao verso 10. 2 são perguntas retóricas. O salmista diz: quem é o Rei da Glória? É como se ele esperasse um coro responder. Mas nestes versículos também nós temos a resposta, não é? Levantai-vos, ó, as vossas cabeças, levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que maravilha, meus irmãos. E quando nós falamos que o Senhor é o Rei da Glória, nós entendemos tudo aquilo que nós falamos antes. Quando falamos que Ele é o Rei da Glória, é alguém que tem peso, é alguém que tem honra, é alguém que tem grande reputação, é alguém que tem uma vida justa, bondoso, humilde, que merece todo o respeito, atenção e também obediência. É isso que nós devemos entender quando nos referimos ao nosso Deus como o Rei da Glória. E aplicando a aquele que realmente nos mostra isso de maneira perfeita, que é o Messias, que é o Deus da aliança, que é o Deus Todo-Poderoso, que é a essência com o Pai e com o Espírito. Nós vamos ver que ele, Jesus Cristo, não é? É ele que está sendo citado aqui nesses salmos. Ele é chamado no Novo Testamento de Rei dos Judeus. Ele também é chamado no Novo Testamento de Rei de Israel. Ele também é chamado no Novo Testamento de Rei eterno e imortal. Ele é chamado no Novo Testamento de Rei dos Reis. Mas ele também é chamado de Rei da Glória. Ao Rei eterno e imortal,
invisível, mas real. A Ele seja a glória, a honra, o louvor. Quando se fala Rei da Glória, é aquele que é digno de receber toda a glória. De todos os atributos que nós vimos, Ele carrega tudo isso por meio de tudo que foi feito, pela obra que foi feita. Só Ele é digno, ninguém mais é digno de carregar este título, né? Ninguém é digno mais de receber essa glória, né? Não há ninguém pelo qual nós podemos dar glória, honra, que não seja o Senhor. Que maravilha nós vimos isso, nós enxergamos perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas quais são as implicações, irmãos, que essas certezas trazem para as nossas vidas? Queridos, o que mais nos mostra qual é o significado para a nossa vida do Senhor ser conhecido como Rei da Glória, mais abrange a nossa mente para compreendermos isso, é esse texto aqui. Apocalipse 7, de 9 a 12. Vamos ler esse texto. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Quando nós entendemos que o Senhor é o Rei da Glória, nós devemos compreender também que todo rei tem os seus súditos. E esse rei maravilhoso, revestido de tanta glória, a quem deve ser dada a glória por tudo que fez, por tudo que é, por ser o rei que domina todas as coisas, ele é o rei de tudo que existe, mas ele tem o seu povo específico. A certeza que nós temos é que nós somos os seus súditos. E ainda que nesse momento não estejamos desfrutando plenamente do reinado deste rei glorioso que é o nosso rei, um dia nós o veremos face a face. Um dia nós estaremos como seus súditos adorando no céu, na glória eterna, na nova terra, numa criação restaurada, numa vida sem pecado, sem erro. Ele é o rei que possui, meus irmãos, características especiais. Ele é aquele que governa, que comanda. É por causa dele que nós podemos ter a certeza que nós o adoraremos. Ele é aquele que está sentado no trono, ele é o Cordeiro eterno. Ele é aquele que comprou os seus súditos por um alto preço, por um sacrifício inefável. E isso, meus irmãos, deve nos confortar também nesse tempo que nós estamos passando. O que é que conforta o seu coração em meio a tudo isso? Algumas pessoas será que pessoas estão ficando curadas? Aí quando ouve que muitas pessoas foram curadas, fico aliviado. Será que a notícia que toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje irá se acabar? O que que conforta o seu coração? É olhar para dentro de casa e ver que você tem suprimento para você, para sua família, para os seus filhos? É olhar talvez para sua conta bancária e ver que tem alguma coisa lá sobrando, é isso? Meus irmãos, eu quero lhes dizer que se a nossa vida
se resumir a essas coisas, somos os mais infelizes dos homens. Mas se nós entendermos que o Rei da Glória é o nosso Rei, que Ele é um Rei justo, Ele é um Rei perfeito, que Ele comanda a nossa vida, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele nos comprou por um alto preço e nos dá a certeza que um dia participaremos plenamente do Seu reinado, isso sim é que deve trazer paz ao nosso coração, confortar o nosso coração. É isso que nos dá força em meio a tudo que nós estamos passando neste momento. Essa deve ser a nossa esperança. A nossa esperança não deve ser essa vida comandada por reis humanos, no sentido de estar debaixo, desses governos. Mas a nossa vida deve se resumir à esperança do reinado glorioso, juntamente com o Rei da Glória. Que maravilha, meus irmãos, compreendermos isso. Quando o apóstolo João, ele traz aqui essas palavras, ele está se referindo a nós também. Ele está falando de nós. Nós é que estaremos lá diante desse trono, adorando este Deus, o povo da aliança, povo escolhido, povo lavado no sangue, povo salvo. Então, meus irmãos, todas as vezes que você dizer que o Senhor é o Rei da Glória, você já está sabendo claramente o que isso significa. Então, que o Senhor nos abençoe e guarde todos esses ensinamentos no nosso coração. Estou à disposição dos irmãos, caso exista alguma dúvida acerca do assunto. Então, vamos orar, vamos falar com Deus para encerrarmos este estudo. Ó Rei da Glória, honrado, poderoso, magnífico, louvamos o teu nome. Obrigado por nos ensinar quem o Senhor é através da tua palavra. E que esses ensinamentos fiquem claros no nosso coração. Abençoa-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor, para a glória do teu nome, para que possamos viver de acordo com o que o Senhor quer de nós. E que a nossa perspectiva, toda a nossa esperança, esteja fundamentada, Senhor, em nos encontrarmos com o Senhor, que é o Rei Todo-Poderoso, glorioso. Estarmos diante do seu trono um dia, louvando todos juntos, com vestes brancas, ouvindo os anjos recitarem as verdades sobre este Deus maravilhoso, que é o Senhor. Pai, cura o nosso coração. Senhor, nos conforta cada dia, sabendo que o teu reinado é eterno, é perpétuo, e nós somos o teu povo, debaixo da tua jurisdição, e o Senhor está e sempre exercitará o seu reinado da melhor forma possível. Abençoa o teu povo no restante deste dia, deste domingo, o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós teremos agora na sequência nosso querido irmão Diego e a nossa irmã Ana Carla, trazendo aí o estudo para as crianças. Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos.